Nosso assunto de hoje, critérios errados. Começando no capítulo 1, nós temos Tiago, carta de Tiago, começando no capítulo 1. Os irmãos podem acompanhar nas suas Bíblias. Não vou transcrever muita coisa, não. Às vezes, de repente, apresento alguns resumos aqui para os irmãos. Mas no capítulo 1 de Tiago, depois da saudação que ele faz à igreja, olha, já que está aqui na minha mão, eu vou ler a saudação, tá bom? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Este Tiago é o irmão de Jesus. Percebam a humildade como ele se apresenta aqui, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Em nenhum momento aqui nesta saudação ele diz, eu sou o irmão de Jesus, fui criado com ele. Em nenhum momento ele mostra alguma arrogância, muito pelo contrário. Como depois que conheceu o seu irmão ali de criação, filho de Maria, meio irmão pelo menos, né? Filho de Maria, e cresceu com Jesus, mas depois de conhecê-lo como Deus Filho, o Deus vivo, Tiago entregou sua vida ao Senhor Jesus. Escreve esta carta para nossa orientação. Dos versos 2 a 4, que nós temos aqui, Tiago falando um pouco sobre provações. Então, o que ele diz, em resumo, sobre as provações, é o seguinte: primeiro, definindo aqui para nós entendermos melhor, são provas da fé. Provação é isto, prova, teste da nossa fé. Existe uma diferença entre provação e tentação. A provação, ela tem o objetivo do nosso crescimento e vem de Deus, que usa as circunstâncias nesse sentido. Já a tentação vem do inimigo para a nossa destruição. Ele quer nos prejudicar. Provações, elas são dificuldades que vêm de fora para o nosso teste. A tentação já tem a ver com aquilo que nós somos, vem de repente de encontro às nossas fraquezas, às nossas dificuldades. Então, o que são provações? São provas da fé. E o que elas produzem? Tiago diz aí, produzem perseverança, que é persistência. E se for uma perseverança total mesmo que acontece, ela nos leva à maturidade cristã. Ela nos faz mais íntegros, desenvolve em nós a integridade, os sermos corretos diante de Deus, diante das pessoas. Então, no capítulo 1, eu quero apenas trazer este destaque para que nós continuemos o nosso assunto sobre critérios errados. As provações, elas nos ajudam a peneirar nossos critérios, adotarmos os princípios bíblicos e vivermos de acordo com eles. E isto aí, então, é o capítulo 1. Eu quis resumir apenas esta parte para trazer o nosso assunto. O que queremos dizer com critérios? Como podemos definir o termo, a palavra critério?
Critério é norma de confronto, avaliação e escolha. Coloquei aí para os irmãos me acompanharem. Então, você tem normas para decidir alguma coisa, você examina estas normas, você avalia aquilo que você está pretendendo fazer. Se for relacionado a pessoas, você vai avaliar a pessoa, digamos que você trabalhe no RH de uma empresa, recursos humanos, você vai avaliar a pessoa de acordo com aquelas regras, as experiências que ela precisa ter, a capacidade necessária para preencher o cargo. Uma norma de confronto, avaliação e escolha. Critério é isto, é escolha. Você escolhe de acordo com alguns itens examinados, de acordo com alguns critérios. Então, uma pessoa de critérios consistentes, critérios firmes, esse é um exemplo, é uma pessoa que segue determinadas regras para tomar a sua decisão, determinados princípios para decidir. Esses são, vamos dizer assim, os seus critérios. Por extensão, já que critério é norma de confronto, avaliação e escolha, por extensão, critério é a faculdade, a capacidade de discernir, de diferenciar e identificar a verdade. Identificar o que é necessário, o que é verdadeiro, o que é correto. Critério é, portanto, discernimento, razão. Então, nós usamos muito de critérios nos nossos julgamentos, nas nossas decisões. E todos nós tomamos decisões, todos nós julgamos circunstâncias, julgamos atitudes, julgamos pessoas, inclusive. Dependendo do tipo de julgamentos que estamos falando, não é algo contrário à palavra de Deus. Nós não podemos julgar uma pessoa sem ter todas as respostas acerca daquilo que estamos falando. Agora, um julgamento, ele é feito corretamente a partir do momento em que se tem todas as informações, né? E quando nós julgamos as atitudes de alguém, bem, nós julgamos com base em uma base, com base em princípios, com base nestes critérios. Agora, quando nós estamos falando muitas vezes de questões espirituais, precisamos tomar cuidado para não julgar pessoas em relação a seu destino eterno. Jesus pode julgar a qualquer momento, porque ele conhece inclusive os nossos pensamentos. Jesus tem todas as informações para nos julgar. Nós não somos juízes, por isso não podemos julgar. E os juízes, os nossos juízes aí responsáveis por dar sentenças, o julgamento deles é feito com base nas informações que eles têm para darem a sua sentença. Então, critério é isso, faculdade de discernir, capacidade de discernir, de distinguir, de diferenciar, identificar a verdade, escolher entre duas ou mais alternativas. Um critério é, portanto, um padrão que serve de base para que coisas e pessoas possam ser comparadas e julgadas. Esta figurinha que está aí em cima, nesse pedaço, deixa eu ver como que é para cá. Está ali em cima, uns tiquezinhos assim. Esta figura eu tirei de uma notícia sobre o Enem. O Enem tem os seus critérios de avaliação de redações, por exemplo. Então, o critério é isto, e nós usamos muito os critérios nas nossas vidas. Nós precisamos muito de discernimento.
de entendimento acerca de várias coisas, sobre vários aspectos. E precisamos tomar cuidado com critérios errados, porque critérios errados nos levam a decisões erradas, nos levam a, primeiro, que se são critérios errados, de repente a própria informação ou informações que nós temos, elas já estão, na verdade, erradas. Critérios errados em uma outra versão da Bíblia, deste verso 4 aqui, que está aqui no rodapé, em outra versão mais tradicional, lá está dizendo perversos pensamentos. Então, às vezes, a pessoa ela adota critérios errados de propósito, na perversidade dos seus pensamentos. E critérios errados, como nós falamos, trazem avaliações erradas e, consequentemente, escolhas erradas. Por critérios errados, não se tem discernimento. Se as informações são erradas, nós vamos estar baseados em critérios errados para fazer nossas escolhas. Como há pessoas que não escolhem Cristo, e olha, aí nós estamos falando de destino eterno, não escolhem Cristo por terem informações erradas, utilizam-se de critérios errados para tomar sua decisão. E a irmã Miriam cantou agora no início: busque a Deus enquanto ele pode ser achado. Por critérios errados não se tem discernimento. Não é possível identificar a verdade, porque critério é uma palavra que está ligada à verdade. Bem, se o critério é errado, então não há razão, não há raciocínio, o que há é insanidade. Chegamos, inclusive, a este ponto. O ser humano pode chegar ao ponto de não agir de acordo com a lógica, de acordo com o pensamento correto e de acordo com os bons princípios. São, então, critérios errados nos relacionamentos humanos, por exemplo. É dar preferência, é escolher pessoas, por exemplo, pela cor da pele, critério errado, pela classe social, critério errado, pela beleza estética, critério errado, pela amizade, é favorecer alguém pela amizade quando deveria se usar a justiça. Claro, estamos falando aí, tudo isso depende da circunstância que estejamos vivendo, ou pelo parentesco, digamos, uma oportunidade em que duas pessoas participam ali e a pessoa mais adequada para aquela oportunidade, de repente, ela não é escolhida porque a outra pessoa é seu parente. Então, pelo parentesco, pelo gênero masculino ou feminino, ou mesmo pela questão aí da sexualidade, precisamos tomar cuidado com essas questões. Pelo que se tem ou se deixa de ter e não pelo que se é. Tudo isso são parâmetros errados, são critérios errados, é um padrão errado de decisão para alguma coisa. O que seria correto? Decidir pelo que a pessoa é, pela capacidade, pela característica ideal para o que se pretende. Aí nós estamos sendo, na verdade, evasivos, não estamos sendo profundos por não estarmos analisando uma situação específica. O que a Bíblia diz em relação a isto, em relação à discriminação de pessoas, porque isto é discriminação.
isto é, fazer diferença entre pessoas. É preconceito, de uma certa forma. Nós não podemos agir desta forma. Vamos pegar aqui, por exemplo, a Igreja de Cristo. Em relação àqueles que creem em Cristo, em Jesus como seu Salvador, aqueles que pertencem a alguma Igreja de Cristo, em relação à comunidade cristã, ao corpo de Cristo, o que a Bíblia diz? Gálatas 3, 28. Não há em Cristo, certo? Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Então, a Bíblia, em relação a nós, Igreja de Cristo, ela diz que Deus não faz diferença. Nós, corpo de Cristo, todos somos um em Cristo Jesus. Hoje pela manhã, EBD presencial, a irmã Claudete falou sobre o assunto da unidade na diversidade. O corpo de Cristo é uma unidade, embora cada um de nós seja diferente dos outros. Seja, somos diferentes em vários sentidos. É como aquele exemplo que eu já dei a semana passada, no estudo bíblico da quinta-feira, se não me engano. Esta mão tem 5 dedos, cada um deles, foi no domingo, na verdade, domingo passado, cada um desses dedos diferente dos outros, mas eles juntos são uma unidade, têm um propósito em comum. E cada um deles tem a sua função, que se completa em relação à função da mão como um todo. Nós, corpo de Cristo, Igreja de Cristo, somos assim. Então, Deus dá um dom espiritual, pelo menos, para cada um tem uma função diferente no corpo de Cristo, mas somos iguais. Porque todos somos um, iguais em Cristo Jesus, apesar da diversidade. Inclusive na questão de opiniões, pontos de vistas, e vai por aí afora. E em relação a todo ser humano, o que é que a Bíblia fala sobre Deus e o seu trato em relação a todo ser humano? Bem, são vários os textos. Aqui mesmo eu coloquei alguma coisa apenas para que nós tenhamos uma referência. Jesus morreu por todos. João 3,16 é um dos versos bem conhecidos. Deus amou o mundo, Deus amou todas as pessoas. Amou de tal maneira que deu o seu único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus abre a oportunidade de salvação a todos. Qual é o critério de Deus para a nossa salvação? Ou para que o ser humano seja salvo? Que ele creia em Jesus. João 5,24 é um texto que fala sobre isto também. Quem é salvo? Aquele que crê. Então, nós lemos lá em João 5, 24, um verso também bem conhecido. Jesus diz: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Ou seja, a oportunidade, mais uma vez, é oferecida a todos, porque Deus não faz distinção, ele não faz diferença entre as pessoas. Então Jesus diz: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. A oportunidade, ela está aberta para todos.
para quem quiser. Por isso, todos devem buscar a Deus enquanto ele pode ser achado. Vai chegar o dia em que Deus não estará mais à disposição, terá passado o tempo da salvação que nós temos em Cristo Jesus. E o último texto aí, bati o dedo aqui e foi para frente, né? O último texto que nós temos, Atos 10, 34, Pedro entendeu, e foi difícil para ele entender, porque o judeu ele foi criado de outra forma, com outra cabeça, entendendo que apenas o judeu era povo de Deus. Mas Deus queria fazer de todas as nações pessoas que fizessem parte, na verdade, do seu povo. Então, em Atos 10, verso 34, eu ia só deixar as referências aí, mas preferi colocar aqui, ler para que os irmãos, desde já, vejam isso na Bíblia. Às vezes a gente deixa a referência e as pessoas não vão depois verificar. Por isso eu estou lendo neste momento. Atos 10, verso 34. O que é que Pedro fala então? Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Vamos continuar, inclusive, o verso 35. Mas de todas as nações, aquilo que falamos agora há pouco, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Portanto, Deus dá oportunidade a quem queira. Ele não quer que ninguém se perca. Deus não faz acepção de pessoas. E eu nem coloquei ali 1 Timóteo 1, verso, aliás, 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 4. É importante também, já que eu li os outros, vamos ler este também. E é aí que a Raquel fala: mas nós estamos num estudo bíblico ou numa pregação da palavra de Deus? Tiago, 1 Timóteo, aliás, 2, verso 4, nós lemos assim. É uma continuação do verso 3, né? Mas diz assim: Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus deseja que todos sejam salvos. Deus deseja que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Mas nós vimos que a palavra verdade está estreitamente ligada a este termo critério. Se o critério for errado, para que alguém decida, escolha servir a Deus, ela não vai chegar a Deus, ela precisa analisar a palavra de Deus. Ali estão os termos de Deus, os critérios para quem quer ser salvo. E o critério de Deus é um só, nós já lemos aqui: crer em Jesus. Crer que Ele é o Filho de Deus, crer que Ele morreu por nós, pagou pelos nossos pecados e, portanto, nós devemos entregar nossa vida a Ele. É isso que Deus quer que o ser humano faça e assim ele será salvo. Então, está aí uma figurinha relacionada a essa questão dos critérios de escolha. Nós falamos aí do capítulo 1 de Tiago, a questão da aprovação, mas lá no capítulo 1 ainda, no verso 19, eu estou fazendo um apanhado da carta de Tiago. Lá no verso 19, nós temos aí o seguinte alerta: sejam todos prontos para ouvir. Sabe como Tiago começa esse verso? Ele diz assim: tenham isso em mente. Eu quero trazer aqui para cada um de nós: tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir. Por que nós estamos falando sobre isto? Para evitar o uso de critérios errados. Nosso assunto: critérios errados. Ainda no capítulo 1 da carta de Tiago, nós lemos: tenham isso em mente. Você e eu devemos ter isso em mente.
Sejam todos prontos para ouvir. Você e eu precisamos ser prontos, estar dispostos a primeiro ouvir. Lá nos filmes de faroeste, não tem lá uma frasezinha que eles costumam falar? Você primeiro atira, depois pergunta. Perguntar como? Se de repente a pessoa já morreu. A Bíblia fala o contrário. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para irar-se. E no verso 20, nós lemos que a ira do homem não produz a justiça de Deus. O verso, ele pode ser resumido desta forma: a ira do homem não produz a justiça de Deus. Por isso precisamos ouvir primeiro, entender, ter a situação dominada, ter a informação correta, tardios para irar-se. Percebam, até podemos ficar irados, faz parte até da nossa constituição humana, mas nós não podemos deixar que a ira tome conta das nossas atitudes. Ela, inclusive, precisa ser deixada de lado. A palavra de Deus diz: antes que o sol se ponha, se não vem mágoa, se não vem ódio, se não, vai ser um estrago na nossa vida. Estrago emocional, e isso parte para a parte prática. Parte, inclusive, para o corpo, enfermidades físicas, efeitos aí psicossomáticos. Bem, quando eu li sobre o assunto que nós comentamos no início, aquela lamentável ocorrência lá, daquele segurança, daquele militar temporário, que espancaram até a morte, quer dizer, asfixiaram lá uma vítima, uma pessoa lá, comprador, um cliente do Carrefour, essa semana. O comentário que eu ouvi ali, eu li que a aparência dos homens que espancavam a vítima do Carrefour era de ira. Olha o que a Bíblia fala sobre isso. Independentemente do que a pessoa tenha feito, é correto tirar a vida da pessoa? É correto exagerar? Tiago, ele nos chama a atenção para isto, porque mesmo nós, crentes em Jesus Cristo, podemos, vamos falar assim, sair de si num determinado momento e depois, ao analisar a situação, podemos até pensar: como eu fiz isso? Como eu falei aquela palavra? Como eu tomei aquela ação? Como eu pude deixar de ser eu assim, tão repentinamente? Alerta de Tiago, tenham isso em mente. Prontos para ouvir, como nós nos apressamos muitas vezes para falar e não ouvir. Prontos para ouvir, tardios para falar. Para irar-se, então, aí é que nós devemos ser mais tardios ainda. Por quê? Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. A ira do homem faz com que ele mesmo queira fazer justiça. E geralmente esta justiça não será, na verdade, justiça, mas injustiça, ou seja, justiça imperfeita. Lá no verso 21, Tiago nos chama a atenção para o quê? Aceitem humildemente a palavra implantada em vocês. Aceitem humildemente a palavra de Deus. Aceitem humildemente os princípios de Deus. Em relação a esta não recomendação e sim imperativo de Tiago, sabe o que ele está falando no verso 19? Isto é um mandamento, é uma ordem, é um imperativo. Sejam prontos para ouvir. Você e eu devemos fazer o quê? Aceitar humildemente esta palavra, porque esta palavra é a palavra de Deus implantada em nós. Nós não temos o Espírito Santo de Deus. Esta é a palavra de Deus implantada em nós. Quais têm sido os nossos critérios?
Para evitar o uso de critérios errados, precisamos ter isso em mente. Prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para irar-se. Esse exemplo do Carrefour ele é bem extremo, mas nós podemos evitar discordâncias, discussões entre nós, podemos evitar mágoas, podemos evitar tristezas, gente perdendo sono, podemos evitar todas estas coisas. Assim, para evitar o uso de critérios errados, agora indo para o capítulo 2, que é o nosso tema principal, é o nosso texto principal, nosso verso principal para falar sobre este assunto. No início do capítulo 2 de Tiago, nós temos uma situação aqui que podemos dizer é absurda, e se é absurda em relação aí a todos os nossos relacionamentos humanos, imaginem esta situação na igreja. Então, Tiago, ele nos chama a atenção para isso, e é algo que nós também precisamos ter em mente. No início do capítulo 2, o que Tiago diz lá? Ele fala, meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Nós já vimos aqui que Deus não faz. Deus dá oportunidade a todos e Deus não faz acepção de pessoas para a salvação, e em relação à igreja, ele também não faz acepção de pessoas em relação aos membros do corpo de Cristo. Então, o que Tiago fala aqui nesse início do capítulo 2 de sua carta? Não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Ele dá um exemplo. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas. Pensa aí na nossa igreja, lá na nossa sede, no nosso salão de culto ali, entre uma pessoa com roupas finas, ele diz aqui, anel de ouro, e entre também um pobre com roupas velhas e sujas. Acontece bastante na nossa igreja. Aliás, é muito mais fácil entrar entre os nossos visitantes alguém que de repente seja até um mendigo, um maltrapilho ou um alcoólatra. Nós temos essas experiências lá, e Tiago coloca isso aqui. Vejam um exemplo bem moderno nosso. Agora vamos pensar nos dois casos e ao mesmo tempo. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor, digamos que tenhamos um introdutor ali à porta e ele vai e escolha um excelente lugar para esta pessoa de roupas finas, cuidados assim finos, educados, e vai e escolha um lugar bem ruinzinho para outra pessoa, né? Aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre, você fica em pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde põe os meus pés. E aí vem o verso 4, que é aquele que nós temos aqui. Não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados. Irmãos, critérios errados. Olhar roupas, critério errado. Olhar aparência, critérios errados. Olhar se é perfumado ou se não toma banho em virtude das dificuldades da vida, de morar na rua, por exemplo, critérios errados de escolha das pessoas, de como tratar as pessoas. É isso que Tiago fala, e é muito comum. Olha, se nós não tomarmos cuidado, chegamos a um extremo como que vimos nessa semana. O ensino é para todos, o ensino é desde a mais simples situação até a mais complicada. Critérios errados. Não estarão fazendo discriminação,
fazendo julgamentos com critérios errados. Para terminar este capítulo 2, este assunto aqui, lá no verso 13, Tiago diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. E no verso anterior, não é bem o final do capítulo, mas o final do que nós temos para abordar essa questão de critérios errados. No verso 13, nós lemos assim, a leitura completa. Porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Essa questão, às vezes, leva a esse ponto. Nós deixamos de exercer misericórdia por adotarmos critérios errados. E, às vezes, nós corremos para praticar a justiça em relação, digamos, a alguém que até tenha errado e nós não estejamos dispostos a perdoar, e sim a cobrar da pessoa algo que de repente ela nem tenha condições de consertar. A Bíblia nos aconselha a exercer a misericórdia e de repente até a dar preferência à misericórdia e sofrer o prejuízo em relação a alguma perda, em relação a alguma coisa aí a qual tenhamos sofrido prejuízo da parte dessa pessoa. Então, Tiago fala, a misericórdia triunfa sobre o juízo. O que ele quer dizer? Deus, ele vai ser mais misericordioso para conosco ou para com aquelas pessoas que preferiram a misericórdia a defender o próprio direito. Deus dá preferência à misericórdia. Este é o critério de Deus. Isto é o que eu pude ver ali no capítulo 2. No capítulo 3, quanta coisa pode se falar sobre o capítulo 3 da carta de Tiago para nós. É para todo crente aquela carta. Bem, no capítulo 3, a questão da língua, o uso da língua, como ela influencia as pessoas. Como através de informações erradas, de fofocas, de mentiras, de calúnias, às vezes nós tomamos decisões com base em critérios errados, em virtude de informações erradas. Sabe qual é a lição de casa que eu deixo para você? Leia a carta de Tiago inteira e neste capítulo 3, veja lá o que Tiago fala acerca deste pequeno órgão, mas difícil de ser dominado, a língua. E aí vamos para o capítulo 4. De onde vêm os critérios errados? No capítulo 4, nós temos uma amostra de onde vêm os critérios errados. Vamos tomar cuidado com essas coisas, elas estão muitas vezes dentro de nós. E é daí que vem as tentações, diferente de provações. No verso 1 do capítulo 4, bem para resumir mesmo isto, o que Tiago fala lá, que as guerras e contendas vêm das paixões que guerreiam dentro das pessoas. Não estou lendo o verso, estou concluindo o que ele diz aqui. As guerras e contendas, as brigas, as discórdias, as guerras entre as nações, as guerras entre famílias, as guerras nas empresas, com os nossos vizinhos, muitas vezes. Essas guerras e contendas vêm das paixões
que guerreiam dentro das pessoas. Ele traz aí duas questões, cobiça e inveja. Vamos resumir dessa forma. Cobiça, desejos que, na verdade, não são corretos. Cobiça nesse sentido. Às vezes, vamos falar na questão de trabalho profissional, alguém que esteja cobiçando a vaga de outra pessoa e, por causa dessa sua paixão interior, prejudica outra pessoa porque sabe que ele é quem vai ascender ao cargo se aquela pessoa for demitida. Cobiça. Inveja está relacionada ao mesmo exemplo. A pessoa tem inveja da outra que foi colocada naquele cargo e, de repente, em sua cobiça, faz por onde ter aquela posição através de critérios errados. Só para resumir, mas o assunto ele vai longe, poderíamos ficar só neste assunto durante todo o nosso tempo. Mas Tiago nos alerta, as guerras e contendas vêm das paixões que guerreiam dentro de nós. O que nós devemos fazer então? Tomar cuidado com isso, nos colocar diante de Deus, para que Ele sonde o nosso coração, para que Ele trabalhe nas nossas vidas, transformando o nosso caráter, para que sejamos cada vez mais semelhantes a Jesus e eliminemos a cobiça, eliminemos a inveja, ou seja lá o que for, em termos de paixões que estejam nos prejudicando nossas vidas, prejudicando nossos relacionamentos. Critérios errados adotados muitas vezes por nós, porque desejamos coisas que não deveriam ser desejadas, pelo menos não naquele momento. Quero chamar a atenção também para o verso 8, por isso coloquei aí. Quem tem mente dividida deve purificar o coração. Sabe do que Tiago está falando aí? Sabe a que ele está nos alertando, em termos de mente dividida? Aquela pessoa que quer Deus e o mundo. Aquela pessoa que quer ficar com as paixões do mundo, mas também quer servir a Deus. Então, lá no verso 8, ele fala, cuidado com a mente dividida, o duplo ânimo. Se é assim, a pessoa deve procurar a purificação do seu coração. Não podemos ter dois senhores. Só o Senhor Deus deve ser o nosso Senhor. Aliás, existe até aquela observação. Não dá para servir ao mesmo tempo dois senhores. Ou você serve um, ou você serve o outro. E esse é bem aquele sentido bíblico. Não podemos servir a Deus e as riquezas, que é o exemplo de Jesus lá. Ou servimos Deus, ou servimos a avareza, as riquezas, ou qualquer outra coisa. Ou Deus, ou a idolatria. Não podemos servir. E as pessoas falam, não, podemos servir dois senhores sim. Podemos servir a Deus, podemos servir outros deuses. Sabe que nós fazemos muitas vezes isso, quando damos preferências a coisas que desagradam a Deus, mas é impossível fazer isto ao mesmo tempo. Mas quando fazemos, ainda que deixemos Deus de lado, olha, isso é duplo ânimo, isto é mente dividida. Então, lá no verso 8 deste capítulo 4, nós lemos assim: aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Por isso eu resumi essa última parte. Quem tem mente dividida deve purificar o coração. E o que é a mente dividida? Querer Deus e querer também o mundo. Não podemos agir dessa forma. Não podemos fazer assim.
Então vamos para a nossa conclusão. O tempo passa muito rápido. E nós aprendemos aqui em termos de critérios errados. No capítulo 5, para terminar a carta, vamos trazer essa questão. Tiago fala lá no verso 13: quem sofre, ora. É, você está sofrendo, está escrito lá, ore. Porque as pessoas, às vezes, elas distorcem a palavra de Deus, vêm com outros ensinos que não estão na palavra de Deus. Ele fala lá, entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. As pessoas, às vezes, falam, não, se você cantar louvores, Deus resolve todos os seus problemas. O que nós lemos aqui é assim, quem está feliz, canta. Você está sofrendo, o que você deve fazer? Ir a Deus em oração para que Ele te console, para que Ele acalme o seu coração. Você está enfermo, está enfrentando problemas, tem pessoas enfermas na sua vida. O que você faz? Se coloca diante de Deus em oração. Está feliz? Você canta. Claro, devemos louvar a Deus em todos os momentos, também nos momentos de tristeza, porque Ele é o nosso Deus. Mas nós não louvamos a Deus para que Ele tire a nossa tristeza. Não. Louvamos a Deus porque, apesar de todas as circunstâncias, Ele é conosco. Ele é o nosso Deus. Ele é por nós. Ele está ao nosso lado. Então, o que Tiago está falando aí? Você está sofrendo, você ora. Ele vem, ele te consola. Aí vem a alegria. Vem a alegria, você canta. Em termos lógicos, é assim. O cantar no momento da tribulação, da tristeza, do problema, é porque nós cremos em Deus. E nesse sentido, é um ato, uma atitude de fé. Não algo que vai fazer com que venha milagre à sua vida. Vamos tomar cuidado com esse tipo de ensinamento. E por quê? Quem sofre deve orar, quem está feliz deve cantar, e a igreja deve sim orar pelos enfermos, a oração intercessória deve reunir os presbíteros, como está no final da carta aí, orar pelo enfermo, a oração da fé, ela faz com que ele seja levantado. Deus, no seu amor, na sua misericórdia, age em favor desta pessoa. Por que Tiago nos orienta desta forma? São os critérios corretos sobre os quais nós devemos nos debruçar e viver a palavra de Deus. Deus cuida. Então, na conclusão de tudo isto, Deus cuida. Para finalizar, então, nós lemos Isaías 49, 15. Olha o nível do cuidado de Deus em relação a você e a mim, povo de Deus, em relação àqueles que entregaram suas vidas a Jesus. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Será que há alguma mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Sabemos que até acontece. Não é padrão, não é regra, mas até acontece. Mães desnaturadas, como se diz por aí. Pode até acontecer, então, o que o profeta Isaías, da parte de Deus, nos diz. Embora ela possa esquecê-lo, e o que ele fala aqui não é que ela vai acontecer, mas até existe essa possibilidade, muito pequena, mas existe. Embora ela possa esquecê-lo, olha o que Deus diz. Eu não me esquecerei de você. E o verso seguinte é aquele que diz que nós estamos gravados na palma da mão de Deus. Ele está se referindo ao povo de Israel, claro, aquele pacto de Deus com o povo. Nós sabemos, tendo vindo Cristo, ele veio para todas as nações, nós somos povo de Deus. Então, esse verso
ele fala diretamente a você e a mim. Critérios corretos. E os critérios corretos estão na palavra de Deus, para a nossa direção, para a nossa orientação. Critérios corretos nos levam à verdade. Critérios corretos nos levam a Deus que cuida. Critérios corretos nos levam a Jesus, o Salvador. Nos levam a Jesus, o Senhor, aquele que nunca vai nos desamparar, aquele que enviou seu Espírito Santo para estar conosco enquanto nós estamos aqui, e aquele que estará conosco eternamente, quando para a eternidade, quando para a morada celestial nós formos. Portanto, irmãos, vamos dar atenção aos alertas que Tiago nos dá nessa questão de discriminação, de critérios errados, de relacionamentos. Vamos tomar cuidado. Todos sabemos que isso é errado, mas às vezes até nós esquecemos de exercer o domínio próprio e podemos nos ver aí em situações difíceis. Que Deus nos abençoe, que a sua palavra encontre guarida nos nossos corações, possamos aplicá-la à nossa vida. Amém, irmãos?